com muito prazer, a sessão especial de 150 anos do Censo Demográfico e Bicentenário da Independência, História e Ciência no Brasil, no 22º Encontro Nacional de Estudos de População da ABEP. Esta sessão tem convidados muito especiais. O primeiro convidado é Eduardo Rios Neto, que é presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e professor titular do Departamento de Demografia da Universidade Federal de Minas Gerais. O segundo convidado é Renato Giannini Ribeiro, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e professor titular de Ética e Filosofia Política no USP. Foi ministro da Educação do Brasil. Cada um dos nossos convidados fará uma apresentação e depois das duas apresentações, vamos ter perguntas e debate. Quem tiver perguntas, por favor, coloca as perguntas no chat e ao final das apresentações faremos uma seleção e vamos dar as perguntas às pessoas, os palestrantes precisos, e vamos ter um debate. Agora, vou começar a dar a palavra para o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. E, Eduardo, você tem the floor. Eduardo? O microfone tá no mudo. Estou no mudo? Isso. Agora está bem. Agora está bem? Sim. Bom dia, Astrid. Bom dia, Bom dia. Renato, em nome dos quais eu saúdo toda a comunidade abepiana, que eu tenho prazer de ser membro e de ter sido presidente. E eu vou tentar aqui, Astrid, por favor, controle o meu tempo, porque eu fiz talvez slides demais. O esquema da apresentação, engraçado que o esquema da apresentação está colocado aí no sumário, eu não vou ler por parcimônia. Então, começando com o bicentenário da independência, um pouco falando da minha experiência no IBGE. O bicentenário da independência foi muito controverso, mas eu, vindo da academia e estando na presidência do IBGE, não podia deixar de colocar a instituição, com todas as restrições, em parte desse momento especial, mas como uma efeméride e um momento de reflexão. Então, nós conseguimos fazer esse livro, encomendar, organizado pelo professor Nelson Senna, que é o historiador oficial do IBGE, um servidor ibegiano aposentado, e que organizou esse livro. E nós lançamos no final de agosto o livro. Acredito que ele esteja, inclusive, disponível em PDF, é um livro gratuito, mas tem também a versão impressa. Por consulta ao IBGE, sintam-se à vontade para colocá-lo. Mas eu gostaria de ter feito mais, e eu acho que fizemos em parceria com, inclusive, a ABEP. Então, agora, no dia 14 de novembro, estamos lançando o site comemorativo do Bicentenário da Independência. A gente está publicando um almanaque do censo e também um jogo virtual de desafio da independência. E um pouco por que isso, depois de 7 de setembro? De novo, o Brasil ficou muito polarizado, teve isso, tem também o lado operacional das coisas ficarem prontas,
mas, sobretudo, a coisa mais importante é que a ideia que a efeméride do bicentenário e do Sesc centenário do primeiro censo do Brasil, que foi em 1872, fosse um ponto de partida estruturante e não um ponto em si. Eu acho que essa que é a filosofia principal da direção que eu tentei colocar lá. Um dos pontos, inclusive, que antes de ir para o IBGE, já aposentado, mas trabalhando na UFMG, com o pessoal do Ciência da Computação, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, a gente estava discutindo Big Data e a importância de Big Data ficar na mão de todo mundo, e, inclusive, mesmo dos não especialistas, e, inclusive, também no contexto, que é um tema atual, da reforma do ensino médio, né, e da Base Nacional Comum Curricular. Então, mesmo antes, quis a ironia que eu acabei indo para o IBGE, mas mesmo antes do IBGE, a minha ideia é que o site do IBGE e as estatísticas do IBGE viabilizariam uma combinação interessante em termos das trajetórias do ensino médio, que é combinar o analítico, que é matemático, quantitativo, que é parte do Big Data, com a geografia e a história. Então, de tal forma que, em vez da gente dar uma narrativa mastigada, cada aluno do ensino médio ou cada pessoa usasse o sítio e usasse o Big Data para fazer as suas próprias conclusões na melhor tradição pluralista. Quis a ironia que eu adorava o site do IBGE, acabei indo como diretor do IBGE e depois me tornando presidente, o que muito me honra, mas esse projeto, a gente chega numa instituição, a agenda é outra, a gente não consegue fazer. Então, com toda a modéstia, esse foi a proposta que a gente fez. E o site que vai ser inaugurado semana que vem, e é um site em construção, ele não está terminado, ele tem uma coisa interessante, que o pessoal do IBGE é super profissional nisso, que é dar a história e uma perspectiva numérica e científica para o público leigo, não para o especialista, mas que pode servir também ao especialista. Então, tem essa reguinha ali, o alaranjado está no início, que é uma espécie de linha do tempo que vai ter no site. Então, por exemplo, começa em 1822, no alaranjado lá, mas a gente pode ir, por exemplo, em 1850, tem a Lei da Terra e a Lei das Terras, e tem uma abertura, um opening para isso. E, assim, com várias ligações, a ideia é que, inclusive, no final, a gente ligue documentos fantásticos que o IBGE tem em PDF para disponibilizar. Por isso é que eu falei, como eu disse, o site é um site em construção. Então, temos aqui, de novo, o censo de 1920, que é uma outra efeméride, e aí detalhes do censo de 1920, construção de Brasília, 1960, e assim por diante. É interessante notar, por exemplo, que a ABEP, eu sou muito cara à ABEP e a população é parte disso, nós conseguimos, não com recursos públicos, porque, por incrível que pareça, isso é até uma conversa depois eu quero ter com o Renato Giannini e ver se a gente via CNPq, as associações científicas, quando você vai receber recurso público, dependendo do procurador da CGU que está lá, eles nem sabem o que é associação científica. E eu, que já fui presidente de associação científica, às vezes a tesouraria está num órgão, por exemplo, a tesouraria está no IBGE. O procurador chegou e falou, não, como é que eu vou dar dinheiro para um negócio que é do IBGE? Tem uma dificuldade de entender algumas coisas que, eventualmente, a gente vai ter que criar uma certificação, uma coisa que facilite isso. No final,
parecia que eu estava propondo uma coisa totalmente escusa. Aí eu desisti, óbvio, a gente normalmente não vai contra o procurador, mas consegui um apoio da Siscoop, que apoiou a ABEP, e a ABEP está fazendo, no espírito dessa linha do tempo, uma revisão científica, contando com a contribuição, é claro que é uma coisa de trabalho voluntário, no momento difícil que a gente sabe que teve para financiamento da ciência. Mas esse é o lado do IBGE. Agora começa o lado do Eduardo, mas claro que pegando o IBGE também. Um segundo ponto importante é o Sesc Centenário do primeiro censo, que é o censo de 1872. E aí o NEPED, que é um núcleo de demografia histórica que está baseado no CEDEPLAR, tem um trabalho fantástico de mais de 20 anos, que eles conseguiram digitalizar o censo todo de 1872. Está pouco operacional, porque, como tudo no Brasil, tem dificuldade de manutenção, etc. E eu espero conseguir, está muito inicial e veio por causa dessas atividades que estão falando, e, eventualmente, do IBGE abrigar essa base de dados como uma espécie de espelho, continuando dando os créditos para o NEPED, para o CEDEPLAR, mas em parceria com o IBGE, para que a gente use o pessoal do IBGE, que é altamente especializado, na manutenção do site e na maior divulgação, porque o IBGE tem uma experiência boa em disseminação. Então, aqui está a ficha do censo, né? Alguns números do censo de 1872, o ponto fundamental no bicentenário da importância da escravidão no Brasil, né? A composição racial, e essa escravidão ela tem legado até hoje, mas o censo de 1872, eu acho que ele é um ponto clássico, um retrato clássico que a gente pode ver. Por exemplo, a questão da religião, que é muito atual, né? No século XIX, praticamente era todo mundo católico, a alfabetização ainda era muito baixa, né? 18,1% da população. E aqui tem algumas tabelas que eu não vou ficar interpretando muito, eu botei aqui, até para não perder tempo, mas tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu fiz a pesquisa, esse paper aí, sobre escravos, migrantes e desenvolvimento no Brasil, ele mostra muito claro que a escravidão, grande parte da importação de escravos no Brasil, que é um legado importante, no período colonial, ela é mais para o Nordeste. Claro que os historiadores sabem que isso é óbvio. E tem um aumento muito grande para o Sudeste por causa do ciclo cafeicultor. Então, é um pouco isso, dentro da superficialidade. Claro, cada coisa dessa dá 500 teses, mas a função do IBGE, com dados, é permitir que as pessoas façam essas narrativas e que a gente consiga disponibilizar o acervo com séries estatísticas, né? Então, aí, por exemplo, a Lei Áurea e depois o ciclo cafeicultor em São Paulo, né? Aqui é bem claro o aumento da proporção, um aumento do número de chegadas e da proporção em São Paulo da chegada de imigrantes, né? Então, tem toda a questão da migração. Eu descobri esse livro preparando para essa fala, que eu não conhecia, do Correia do Lago, e que é baseado numa tese dele antiga em economia em Harvard. Então, tem alguns dados sobre escravidão, sobre esse período, que eu não vou falar muito, mas tem algumas efemérides aqui que coincidem um pouco com aquela minha ideia de linha do tempo, né?
Então, em 1831, o café se torna o principal produto de exportação, tem a proclamação. Tem uma coisa que é importante, por que não teve censo na primeira metade do século XIX? É um período muito conturbado, que tem aí cabanagem no Pará, revolta dos malês, Revolução Farroupilha, Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão, tem a Revolução Praieira em Pernambuco, e aí, em 1850, é aquela lei da terra que estava lá na linha do tempo. E fundamental, pelo que eu li do censo 1872 e do debate da época, é a extinção do tráfico de escravos. Porque aí, não que tenha acabado o tráfico, teve tráficos contrabandeados e teve uma migração interna de escravos que foi importante. Por causa da pandemia também, a gente não vê, mas em 1855 a 57, a gente teve uma epidemia de cólera no Brasil que afetou sobremaneira a população escrava. Tem a Guerra do Paraguai, né? E muita gente fala que o censo 72 foi feito para calibrar as baixas com a Guerra do Paraguai, porque ela terminando em 70. Então, eu acho que eu não vou passar, tem um ponto interessante, foi uma grande seca e fome. Eu que estudei economia na graduação, a gente tinha que ler Celso Furtado. Celso Furtado tinha aquele nome, Transhumância Amazônica, que foi uma grande seca que teve no Nordeste entre 77 e 79, que suscitou, inclusive, que foi uma crise da economia do açúcar e do algodão também, e que suscitou um movimento da população nordestina para a região amazônica. Enfim, lei dos sexagenários e, finalmente, a Lei Áurea, a proclamação da República depois, teve o censo de 72 e depois tem o demográfico. Então, esse aqui é o espírito. Em homenagem à ABEP, e uma abepiana falecida, uspiana, talvez o Renato tenha conhecido ela, a Eni Samara. A Eni Samara usou o censo de 1872, tem algumas tabelas aqui, mas tem duas coisas que ela fala. Eu não vou ficar lendo também por celeridade, mas a taxa de chefia domiciliar feminina, ela compara o censo de 91 com o censo de 1872, quer dizer, um século à parte. E a taxa de chefia feminina no século XIX era maior do que a taxa de chefia feminina em 1991. Isso ocorre em vários países. Você tem, idem quando ela fala em participação no mercado de trabalho, a participação feminina no mercado de trabalho, embora a maioria, majoritariamente, em serviço doméstico, a participação feminina no mercado de trabalho em 1872 é maior do que, vamos dizer assim, grande parte do século XX. Então, tem essa tradição que é já observada em vários países, que algumas coisas que aparentemente não quer dizer que era status da mulher, porque era muita vulnerabilidade, mas algumas coisas como chefia e ocupação, embora vulnerável e informal, eram maiores no século XIX do que em parte do século XX. Quer dizer, na medida que o desenvolvimento entra, você tem um modelo breadwinner, vamos dizer assim, um modelo fordista, machista, em que a gente tem um tradicionalismo maior. Depois é que entra as contradições da modernidade, mais no final do século XX. Então, isso é muito importante aqui, eu estou colocando só para listrar. Esse daqui também eu vou ser muito rápido, mas é porque eu fiz esse trabalho quando eu era diretor de pesquisas. Me chamaram para fazer a elegia do censo de 1920, que comemorou seu centenário 2 anos atrás. E o general do censo, vamos dizer assim, era o Bulhões Carvalho, teve medalha, o censo foi muito importante, que praticamente é a criação, antecede a criação do IBGE, que se dá em 30,
em meados de 30, mas e é muito ligado pelo Teixeira de Freitas. Chama atenção esse arte déco, que hoje em dia, né, tem toda uma questão de uso da arte na estatística, via computacional, mas no período de arte nouveau, lá pré-30, quisera eu que os computadores fizessem apresentações estatísticas dessa qualidade, né? Então, o censo, quando eu fui convidado, era até porque o Teixeira de Freitas foi muito importante disso, e o Teixeira de Freitas é meio pai do IBGE. Um ponto importante que teve nisso é que, em 22, teve o centenário da independência, que no Rio foi o auge do Parque das Exposições. Eu, antes de fazer esse PowerPoint, tinha lido, já estava encantado, daquele livro do Rui Castro, Metrópole à beira-mar, que fala um pouco desse período, lembrando que a gente teve a influenza, a gente teve uma pandemia antes de 22, né, em 1918, 19. Então, é um pouco isso, quer dizer, que isso antecede a criação do IBGE, mas eu, como demógrafo que sou, também não vou entrar muito, fui chato e resolvi ver o Mortara, que é o pai da demografia moderna. O Mortara, fugindo do Mussolini, como judeu italiano, veio para o Brasil e teve um impacto grande na qualidade dos censos do IBGE na era moderna, principalmente censos de 40 e 50. E o Mortara, ele, de novo, não é uma conversa técnica, mas ele, usando os dados do censo de 40, que ele conhecia bem, dominava bem, ele foi avaliar qual era a qualidade do censo de 20, que tinha indicado uma população de 30 milhões. E aí ele chega à conclusão que o censo de 20 superestimou a população, né? Veja bem que o censo de 20, no original, era 30 milhões e 600, e pelos ajustes dele, na realidade, o censo de 20 deveria ser 20 milhões e 800. Então, houve quase 2 milhões de superestimação no censo de 20. Tem um problema, o contrário do problema moderno, que a gente subestima a população, cobertura é uma coisa complexa. Então, quer dizer, com todo o mérito do censo, eu mais que ninguém, aí o outro uma pirâmide populacional artística, mas com todo o mérito do censo, a gente conclui que ele foi um pouco o fanista, e acabou medindo mais gente do que precisava ter medido. Então, censo é uma coisa muito difícil, eu estou vivendo isso na pele, é uma coisa muito difícil, vou falar um pouco sobre isso na conclusão. Aqui, o ponto do século XX, a iconografia, o mundo IBGE, ele começa em 40, em termos de censo, né? E uma coisa que, para mim, é meio claro, eu vivi parcialmente isso, que eu nasci em 56, mas o Brasil, até 60, ele era predominantemente rural. A primeira transição urbana que o Brasil tem, assim, que fica majoritariamente urbana, é em 1970. E depois, de 70 a 2000, a gente praticamente completa essa transição. E isso tem uma série de coisas que eu acho que, para várias gerações, a gente tem pouca informação. Eu até peguei uma coisa aqui que não tem nada de militarismo, mas é porque eu acho que a canção é bonita, que é a canção dos pracinhas. E eu considero os pracinhas heróis brasileiros, que eles foram para outra terra lutar contra a ditadura, né? Contra o fascismo e o nazismo. E a canção é totalmente bucólica. Por quê? Porque, naquele momento, o Brasil era rural. Tá a letra aí, eu não vou falar muito, mas eu achei esse documento fantástico, que é de 56 anos que eu nasci, do Brasil,
E é uma coisa que eu via nos meus livros de geografia e não sabia o que era, que são as ilustrações do Percival, que era um artista, e ele era servidor do IBGE. Então, temos aqui, por exemplo, né, na região amazônica, a pesca do pirarucu, o famoso seringueiro. Essa foto de seringueiro eu vi em vários livros na minha educação, né? O mercado verpeiro, enfim. Eu não vou ficar descrevendo tudo, mas são coisas, né? Aí do Nordeste, a cacimba, que ainda tem até hoje, as quebradoras de babaçu, né? A famosa jangada, enfim, é um Brasil do século XX que a impressão que eu tenho é que a gente tem, no século XX, que é o século passado, uma memória recente muito grande, assim, pós-80. Mas esse meado aí rural eu acho extremamente relevante. O caso, por exemplo, no Sudeste, que é essa favela, é diferente da favela que a gente conhece hoje. É no morro, tem a conglomeração, aqui tem os cafezais, o carro de boi, mas é uma coisa desse período. Aqui o Gaúcho, os Pampas, e aqui, por exemplo, o Centro-Oeste, o Pantanal, tem um pouco da novela do Pantanal, tem um pouco ali da Comitiva, mas você tinha ainda a Onça e o Cerrado Clássico. Enfim, isso tudo para dizer que é super importante conhecer com os fatos e historicamente, mas com uma independência para os outros lançar a história do Brasil. Eu lembro, na linha do tempo, lá a gente tinha Brasília. O IBGE fez uma série de trabalhos no Centro-Oeste que precederam ou que coincidiram com o momento da mudança da capital para Brasília. Isso tudo é uma documentação fantástica que a gente pretende, eu pretendo assim, que esse site seja estruturante para isso. Aí, aqui é a série dos censos brasileiros, tem os números, eu vou passar rápido, porque eu sei que nós já estamos antecipados, né? Eu já tenho que caminhar para a conclusão, mas aqui tem um histórico dos censos e com alguns detalhes, né? Por exemplo, o censo de 2010, que é o censo que precede esse censo que nós estamos enfrentando, cada censo traz uma inovação tecnológica, ele foi o censo que colocou o Brasil livre do papel, foi inovador no mundo, né? Com a maquininha lá, hoje nós chamamos essa maquininha de DMC, que é o dispositivo móvel de coleta. E o censo, agora, eu peguei alguns dados aqui, vou ser rápido, e agora já caminhando para a conclusão, é o censo atual, que é um desafio tremendo, e esse é o balanço que a gente fez no dia 1º de novembro, então tem 10 dias, eu optei. Se alguém me perguntar, o censo ainda tem um risco muito grande, porque a gente está com dificuldade de contratar recenseadores e a gente tem estendido a aplicação do censo por causa disso. Mas se me perguntar qual é a grande inovação do censo 2022, já me fizeram essa pergunta várias vezes, e é difícil concorrer com o de 2010, que fez uma grande inovação, que foi ficar livre do papel. A grande inovação do censo 22, na minha opinião, é poder acompanhar o censo em tempo real. Então, veja que eu tenho a pirâmide etária de 2022, com o que aqui devia ser 55% da população brasileira, porque nós estamos indo num ritmo mais lento do que a gente gostaria. Mas é como se a gente tivesse o relatório diariamente. Então, no dia que terminar a coleta, a gente tem como apresentar os resultados num intervalo muito curto, porque nós já temos, né, um dos orgulhos do censo são os povos e comunidades tradicionais, então já temos recensado 1.200.000 pessoas indígenas e 1 milhão de pessoas quilombolas, e isso é um trabalho muito especial do censo, né? Então tem aqui a coisa do indígena. Nos quilombolas, a gente, inclusive, tentou aplicar recenseadores das próprias áreas,
E aqui a população indígena recenseada, a população quilombola recenseada. A grande vantagem desses povos e comunidades tradicionais é que eles dependem da territorialidade para tornar operacional no censo. Então, por exemplo, tanto o quilombola quanto a comunidade indígena tem uma territorialidade, então a gente conseguiu fazer. Houve uma demanda muito grande, por exemplo, a gente recensear os ciganos, mas como os ciganos não são enraizados na terra, operacionalmente é muito mais difícil, não é uma coisa trivial. Então, a história do censo mostra um pouco isso, aqui os aglomerados subnormais, né, as comunidades e vilas, já recenseamos 9 milhões disso. Então, veja o seguinte, a gente já tem praticamente o relatório do censo. Qual que é o grande problema do censo? E isso aqui mostra muito bem. É que, em algumas partes do Brasil, Santa Catarina, a taxa de desocupação é 3,9%. Nós estamos praticamente em pleno emprego. Então, nas regiões que a taxa de desocupação é baixa, o ritmo de implementação do censo está muito baixo. A remuneração que tinha sido planejada lá em 2020 não contemplava um mercado de trabalho tão aquecido. Então, dado o orçamento, nós estamos tendo essa dificuldade. Não é atrativo. Por exemplo, teve eleição, a gente não queria nem coincidir o censo com a eleição por causa disso. Era muito mais fácil você ganhar uma graninha com banderola do que fazer o trabalho difícil de coleta de censo. Então, o Mato Grosso, que hoje é uma grande vedete por causa do agro, está muito dinâmica, vai estar, inclusive, provavelmente recebendo imigrantes. É onde a gente está mais atrasado no censo, você não acha mão de obra no Mato Grosso, né? Então, aqui são os questionários básico e ampliado. Uma coisa interessante, que teve toda a polêmica, eu fui um pouco, mas eu não queixo, não, mas vamos dizer assim, a gente teve que encurtar o questionário básico, mais por uma questão de cobertura, e veja que nós não temos problema de cobertura mesmo tendo encurtado, mas o questionário básico, que o principal é medir a população por idade e sexo para ser denominador de política pública. E, de fato, no questionário básico, eu tenho visto matéria em jornal, não dá nem para o entrevistado, para o recenseado, servir um cafezinho. Ele está durando 5 minutos, ele está super rápido, e aí o ampliado tem mais questões. Quase toda a coleta, a gente previu, por causa da pandemia, a possibilidade de uso da internet e telefone, mas praticamente toda a coleta está sendo presencial. E o problema é o seguinte, a taxa de recusa final ela é muito baixa, ela é mais baixa, inclusive, do que a taxa de recusa da PNAD contínua. Mas, além do problema de mão de obra, o problema que a gente está tendo no censo é que, até chegar nessa recusa final, a gente tem que ir, às vezes, 8 vezes no domicílio. Quando é condomínio, então, quer dizer, as pessoas, eu não posso queixar assim, o censo passou ao largo da polarização política do processo eleitoral. Ninguém identificou nem com um lado nem com o outro. Isso eu não posso queixar, eu acho que nós fomos bem-sucedidos em mostrar que o censo não é do governo, o censo é da população brasileira. Mas, ainda assim, muita gente confundiu o recenseador com pesquisa eleitoral, com a coisa de segurança. Então, até chegar nessa taxa de recusa final, o custo operacional é muito elevado. Eu vou passar aqui rápido, é um exemplo de Tocantins que estava lá, mas eu vou mostrar isso aqui, que é muito bacana. Nesse censo, essa é a outra grande inovação do censo de 22, nós estamos captando a coordenada geográfica de todos os domicílios recenseados. Então, isso é uma novidade fantástica, por exemplo, tanto para o planejamento de políticas públicas, até, por exemplo, para política emergencial de catástrofes, por exemplo, o morro da oficina em Petrópolis. Se esse censo já tivesse pronto, eu saberia
quantos domicílios foram cobertos, e até a composição domiciliar, quantas crianças, quantos idosos, pelo deslizamento do Morro da Oficina. Então, eu creio que o IBGE vai ficar muito importante nisso, isso é uma novidade. E eu queria dizer que até eu gostaria de ter feito mais pelo IBGE, no que tange às efemérides, e a ideia é botar isso, né? Na gestão do Eduardo Nunes, meu xará, eu adorei, sou usuário desses estatísticas do século XX, e tem o Brasil 500 anos de povoamento. Então, são publicações do IBGE que eu acho que é orgulho para todo mundo. E aqui, para concluir, último slide, seria interessante que a gente tivesse, esses são os temas caros aos demógrafos, né? Fecundidade, raça, cor, migração, mortalidade, educação, participação feminina na PEA, distribuição de renda, urbanização, que a gente tivesse isso nessa amostra. No caso de fecundidade, teve uma tese recente do Guilherme no CEDEPLAR, que calculou, tem até uma coisa interessante, que tem um morrinho, a fecundidade chega a subir entre 40 e 50, para depois entrar na famosa transição demográfica. Raça-cor, que é uma área super importante, né? Ainda agora teve o episódio do ACM, não vou entrar aqui no meio, né? Mas a questão do pardo no Brasil. Então, enfim, são muitas coisas. Na questão do pardo no Brasil do ACM, foi engraçado porque fizeram até um pagode ironizando, eu acho que ele até caiu vários pontos na eleição, e mandaram demitir o diretor do IBGE. Eu acho que eles falaram diretor, mas estava pensando no presidente. Mas então foi um lado assim, mas a questão da raça-cor é interessante, que a categoria parda já existia desde 1872, mesmo que a gente tenha que desconstruir e fazer uma análise crítica, isso já era muito importante desde então. E aqui eu botei que é um trabalho que eu acho muito bonito, em homenagem ao Rodrigo Simões, que era economista do CEDEPLAR, mas que frequentava a ABEP, e um economista regional, que ele sempre usou a REGIC, que é a Rede de Ordenamento das Cidades no Brasil, que é um estudo fantástico do IBGE, e eu acho que merece ser difundido. Então, peço desculpas aí por ter falado demais, mas agradeço a tolerância. Mas essa era a ideia, quer dizer, a ideia aqui era mais motivar estudos futuros e vender a ideia de que esse site seja estruturante no IBGE. Obrigado. Eduardo, acho Pois é. que você se surpreendeu de terminar dentro do tempo. Acho que até você mesmo está surpreendido, mas foi muito interessante, aprendi muito. Vamos agora escutar a apresentação de Renato Giannini Ribeiro. Por favor, Renato, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu estou falando enfim, meio caminho entre Olinda e Recife, para ser exato, em Olinda, mas na ligação das duas cidades, perto, portanto, como dizem os pernambucanos, ironizando a si próprios, de onde o rio Beberibe e o rio Capibaribe se juntam para formar o Oceano Atlântico, num lugar incrível que é o Espaço Ciência, dirigido pelo professor Antônio Carlos Pavão, e que é uma das melhores iniciativas brasileiras de divulgação da ciência. Eu estou aqui em Olinda, justamente para a Feira da Ciência, que eu recomendo a quem estiver na região venha visitar. É uma iniciativa fantástica, jovens, assim, alguns muito pequenos, eu vi crianças de 7, 8 anos, outros mais frequentes na adolescência, no final da adolescência. É uma coisa incrível de divulgação, popularização da ciência, que é uma das coisas que nós mais precisamos hoje, inclusive em tempos negacionistas. Eu não sou demógrafo, então não poderia falar sobre o censo em especial, a não ser ressaltando a sua importância para as políticas públicas. Você não pode ter políticas públicas se não tiver um retrato. Da mesma forma que você não pode tratar de um doente se não tiver, pelo menos, a temperatura
e, eventualmente, outros exames. Então, nós precisamos sempre de levantamentos sérios e confiáveis, e foi muito triste o recenseamento ser atrasado 2 anos, triste também não ser feito com todas as perguntas, com um leque maior de questões para todos, mas, enfim, é o que nós temos, e teremos daqui a pouco esse retrato do Brasil, que, segundo o site do IBGE, na estimação para hoje, teria 215 milhões e vários quebrados, e muitos quebrados. Bom, por que eu posso falar a vocês, e foi o assunto pelo qual foi convidado? A importância da ciência. A ciência é decisiva no mundo atual. Na verdade, nós podemos dizer que desde mais ou menos 1500, 1600, ou seja, começo da modernidade, a ciência vai se tornar mais e mais decisiva para a orientação das pessoas. Pensem na Idade Média. Na Idade Média, o que valia era a tradição. Naquele período, o que estava testado e aprovado pelos séculos era o que valia. E confundia-se muitas vezes com a revelação divina. Então, tínhamos uma sociedade que era avessa à ciência. Uma sociedade que, aliás, tinha até uma ciência, mas chamava de ciência algo que é totalmente diferente do que nós entendemos hoje. Por exemplo, a astronomia medieval não era muito diferente da astronomia grega, sendo, portanto, partidária da tese de que a Terra, de que o Sol gira em torno da Terra, de que a Terra é centro do universo. Ora, essa ciência era uma ciência contemplativa. Ela tinha pouco efeito sobre o mundo concreto, melhorar a condição de vida das pessoas. Ninguém pensaria que fosse o objetivo da ciência medieval. É entre 1500 e 1600 que a ciência dá passos de gigante à medida que ela começa, primeiro, a se utilizar de pesquisas empíricas, da experiência, portanto, segundo, a trazer resultados que permitem ao homem manejar o mundo, até mesmo dominar o mundo, alterar o mundo. Bom lembrar que um dos grandes cientistas primeiros da modernidade foi Francis Bacon, que também foi ministro do governo inglês, mas que, além disso, que é conhecido como um filósofo importante, um cientista decisivo, e Francis Bacon passou um tempo da vida dele indo conversar com os pilotos e navegantes que aportavam nos portos ingleses para saber deles como se via o céu no hemisfério sul ou em lugares muito diferentes da Europa e da própria Inglaterra. Todo esse levantamento que eles chamavam na época mechanical men, pessoas mecânicas, pessoas que lidam com a técnica, todo esse levantamento foi utilizado por Bacon e por outros cientistas para conhecerem o mundo, conhecerem a natureza, conhecerem melhor os próprios astros, conhecerem melhor plantas, animais, conhecerem outras latitudes e longitudes, e tudo isso vai servir de uma das grandes bases para a ciência moderna. A outra sendo a geometrização da ciência, que é algo também muito importante, aparece com o René Descartes, o grande filósofo, que nós, na área de filosofia, associamos praticamente ao advento da modernidade. E o que é a geometrização da ciência? É você pegar uma ciência, geometria, que é raciocínio puro, que, na verdade, é muito pouco empírica, para não dizer que não é empírica, porque quando você fala de um triângulo, de um círculo, de um quadrado, na geometria, isso não corresponde a triângulos, círculos ou quadrados que você veja na natureza, porque todos eles são imperfeitos. É praticamente impossível você fazer uma dessas figuras, por exemplo, uma mesa. Estou aqui falando de uma mesa que é redonda. Ela deve ser bastante precisa, mas se nós formos capazes, seremos, claro, somos, de multiplicar o nosso zoom sobre a mesa por 1 milhão de vezes, nós vamos ver muitas imperfeições. Ora, as figuras com as quais a geometria lida, ao contrário, são figuras perfeitas, são figuras ideais. Então, nós temos uma combinação, de um lado, da pesquisa empírica, de outro lado, da ciência menos empírica que existe, que talvez seja geometria, mas certamente é o conjunto das matemáticas, e as matemáticas vão servir para quê? Para você ter a certeza de que a demonstração está correta, para você ter a certeza de que as suas afirmações têm carga científica. Então, com essa ciência moderna, ela vai, por um lado, tentar conhecer o mundo, por outro lado, ela vai procurar municiar-nos para dominar esse mundo. Dominar o mundo vai acontecer de todas as maneiras. Por exemplo, lavoura.
plantio, cultura de animais, toda essa produção agropecuária passa hoje extraordinariamente pela ciência. São conhecimentos que foram sendo acumulados ao longo dos séculos e até mesmo dos milênios que permitiram chegar a uma produção agropecuária hoje que é capaz de alimentar a população inteira da humanidade. Lembrando que o problema da fome, que lamentavelmente voltou a assolar o Brasil depois de termos saído em 2012 e 2013 do mapa da fome, o problema da fome não é um problema de produção, é um problema de acesso e distribuição. Então, com isso, nós temos uma ciência que é muito avançada e que talvez tenha até cometido um certo excesso, esse é um ponto muito controverso, pessoas discutem, ao lidar com a natureza muito como objeto, muito como algo que pode ser manejado, manipulado à vontade, sem limite. Muita gente é contrária a isso, vocês encontram isso em grupos ecológicos, vocês encontram isso em grupos preocupados com o meio ambiente, encontram isso em certas vertentes religiosas, mas aqueles que acham que o ser humano está dominando a natureza em excesso. E, no entanto, para eliminar esse excesso, que às vezes gera poluição, gera muitos problemas realmente sérios, para eliminar esse excesso, a saída não é menos, é mais ciência. Ou seja, nós precisamos de um conhecimento cada vez mais adequado para, por exemplo, evitarmos que o cultivo gere poluição, para evitar que a criação de gado prejudique a própria natureza, etc. Então, tudo isso passa pelo conhecimento. E, nesse conhecimento, o conhecimento das condições de vida das pessoas é decisivo. Há uma tendência muito grande nas áreas, nas próprias áreas científicas, a valorizar mais as ciências exatas e biológicas, porque, aparentemente, elas dão um resultado mais imediato. Por exemplo, o PIB. Para você crescer o PIB, em teoria, você precisa de gente que seja muito afiada em matemática, química, física e biologia. Não precisa tanto de gente das humanas. Muitos acham que é isso. Não é bem verdade. Não é verdade. Posso até afirmar. Porque são as ciências humanas que permitem, por exemplo, ver a causa pobreza e como enfrentá-la. Vamos pegar um caso que é notável, que é a questão da expectativa de vida. A nossa expectativa de vida hoje, nossa, estou falando humanidade, já passou de 70 anos, em alguns lugares passou de 80. Eu vi um quadro estatístico faz um tempo, se não me engano, Macau, antiga possessão portuguesa na costa da China, teria uma expectativa de vida de 84 anos para quem estivesse nascendo naquela época, 2, 3 anos atrás. Seria a maior do mundo. Claro que isso a gente pode discutir, até porque Macau não é um país, é uma região de um país, é uma região da China. Então, você teria que saber de onde são os dados para fazer uma comparação boa. Mas se nós pensarmos que no começo do século XX, apenas um século atrás, a expectativa de vida no mundo afora seria em torno de 40 anos, houve um salto gigantesco. Ora, o que você faz com isso? Primeiro, do que isso é resultado? Em boa parte é resultado da melhoria das condições de vida. Então, passa muito pela biologia. Mas a biologia, a medicina não estão sozinhas. Há uma área da ciência da saúde que é notável, que é a da saúde coletiva. E o que caracteriza a saúde coletiva ou saúde pública, os dois nomes são utilizados, o que as caracteriza é que elas são um misto de ciência da saúde propriamente dita, biologia e derivados, e de sociologia. Então, há todo um estudo sociológico muito importante que mostra como as condições de vida melhoram ou pioram em função da qualidade da água, do tratamento ou não do esgoto que se tenha nas cidades, e tudo isso é extremamente importante. Não sei se vocês leram nos jornais de hoje a notícia de que em Sharm el-Sheikh, onde está ocorrendo a COP27, ou seja, a Conferência Climática Mundial, há um problema sério porque o esgoto corre pelas ruas. Quer dizer, é meio paradoxal, é muito paradoxal que uma discussão sobre o clima esteja ocorrendo logo no lugar do Egito, em que todas as condições pelas quais se batem os defensores do equilíbrio ambiental estão, pelo menos, em risco. Né? Quer dizer, você deveria ter água boa, você deveria ter um esgoto tratado, você não deveria ter o esgoto correndo pela rua. Mas, enfim,
cidades do Brasil também têm isso, e nós precisamos enfrentar isso. Nesse ponto, o censo é, como eu dizia antes, o termômetro importante, ele permite saber muita coisa. A Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio também é muito importante, a PNAD. E, com isso, a gente tem condições de desenhar políticas públicas. Eu queria acrescentar que, quando vocês leem, por exemplo, no jornal, quando as pessoas leem o jornal, os jornais têm um caderno, eu diria um caderno de sociologia. Se o primeiro caderno dos jornais, quando eles discutem política nacional, tem tudo a ganhar de as pessoas conhecerem ciência política e filosofia política, que são os que permitem discutir as decisões dos governantes, as chances de eleição de um e outro, as ações deles. O caderno segundo é um caderno, então, o caderno segundo é o nome de um caderno do Globo, desculpem, vou mudar o nome. O caderno que trata das cidades, ou de cotidiano, também chamado de caderno geral, às vezes com o nome da cidade que ele está tratando. Esse é um caderno com muitos dados do censo, ou dados gerados pelo IBGE, e também é um caderno que tem muito de sociologia implícita. Quando nós discutimos a fome, quando noticiamos fome, quando noticiamos violência, quando noticiamos formas de infelicidade, tudo isso está sendo passível, está sendo mesmo estudado por pessoas que podem estratificar as diferenças sociais. E, nesse sentido, a gente pode dizer que a sociologia é a ciência da estratificação social, é a ciência da desigualdade, ela estuda a desigualdade, ela não produz a desigualdade. Quem estuda a produção da desigualdade é muito mais a economia, mas a sociologia mostra o impacto da desigualdade. E como esse impacto se dá? Como que nós temos, então, populações, eu repito, que não têm esgoto tratado, ao passo que temos outras populações que têm umas condições de vida muito superiores. Tudo isso pode ser visto quando a gente foca o problema da desigualdade. Some-se a isso que nós temos uma ética que já vem desde algum tempo, desde a Revolução Francesa, podemos dizer, desde as revoluções modernas. A inglesa de 1688, a americana de 1776, mas, sobretudo, a francesa de 1789. E dessas três revoluções é a que fica mais perto de uma pauta social. Então, a liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade e fraternidade são dois temas que têm a ver com a revolução, com políticas sociais. Liberdade sozinha pode ser entendida como uma liberdade apenas política. Quando nós introduzimos a temática da igualdade, nós estamos querendo que as pessoas tenham mais direitos, tenham condições de vida melhores. Esclarecendo uma coisa que se presta muita confusão. Há pessoas que dizem, não, os seres humanos não são iguais porque eles são diferentes entre si. Não é uma oposição entre igualdade e diferença. Na verdade, nós não somos idênticos uns aos outros. Nós temos fisionomia, cara, sequência genômica, tudo isso diferentes um do outro. Nós temos cor da pele, altura, gordura, tudo isso são diferentes entre nós. Agora, o que a igualdade é sempre uma igualdade de direito. Quando nós falamos que os seres humanos são iguais, nós não queremos dizer que os seres humanos são idênticos. Eles não são idênticos. Nós não somos idênticos uns aos outros. Somos diferentes. Agora, o que é igualdade, então? Igualdade é o direito de cada um a prosperar na sua diferença. O direito de cada um a fazer as coisas na sua diferença. Então, a minha religião ou falta de religião, a minha preferência política ou minha indiferença política, a minha capacidade de fazer certos trabalhos, a minha incapacidade de fazer outros, tudo isso entra naquilo que me caracteriza, assim como, diferentemente, caracteriza cada um de vocês que estão me ouvindo. Mas o importante da igualdade é cada um de nós ter direito a avançar nessas suas características próprias. E aí nós saímos um pouco da simples descrição, que seria o que uma ciência como a sociologia faz, e entramos numa grande questão ética. Essa grande questão ética é: as sociedades contemporâneas são sociedades que valorizam muito mais a igualdade do que as sociedades de divisor de águas, com muita dificuldade de saber exatamente o que é ou o que vai ser. Apesar disso, nós sentimos
que desde, pelo menos, a Revolução Francesa, ou talvez até desde antes, o mundo caminha para mais igualdade. Exemplo disso, as reivindicações das minorias historicamente discriminadas. Quando nós temos negros, mulheres, indígenas, populações LGBTQIA+, quando temos todos esses grupos reivindicando direitos e aceitando a posição passiva em que foram colocados, é um avanço significativo e é um sinal dos tempos. Eu lia hoje, alguém postou no Facebook, um texto do começo, talvez meados do século XX, em que se dizia como deve ser a mulher. A mulher deve ser doce, deve ser dócil, deve sempre procurar agradar o marido, não deve falar mais alto que ele, não deve querer mandar nele. É uma lista de coisas que você olha e fala, gente do céu, isso é muito fora do nosso mundo, é muito atrasado. E as mulheres cada vez querem menos isso. E, evidentemente, há mulheres ainda que aceitam esse papel subalterno, mas a mudança nesse ponto é muito forte e muito grande. Então, nós temos um avanço rumo à igualdade. Aí, esse avanço, essa reivindicação de maior igualdade, é um fenômeno que as ciências humanas detectam e, ao mesmo tempo, que tanto a teoria política quanto a ética valorizam. Quer dizer, se nós formos hoje pensar o que deve a escola ensinar, a escola deve ensinar conhecimento com base científica. Isso é correto. Então, na geografia, na história, na química, na biologia, na física, na matemática e quase todas as matérias, é o conhecimento com base científica. Mas é só isso? Não. Há dois outros pontos que a escola também tem que ensinar. Línguas. A língua nativa da população, no caso nosso, o português. Há línguas estrangeiras, digamos inglês, espanhol, talvez francês, depende. Havia um projeto muito bonito quando eu fui ministro da Educação, que era o projeto de escolas de fronteiras. Então, isso significa que, numa certa margem das fronteiras brasileiras, as escolas seriam bilíngues e biculturais. Então, isso quer dizer que a maior parte das nossas fronteiras, nós teríamos, do lado brasileiro, escolas que lecionariam português e espanhol. Mas lembre, nós fazemos fronteiras também com um país que fala inglesa, a Guiana, um país de fala holandesa, o Suriname, e um território de fala francesa, que é a Guiana Francesa. Então, isso significa que nós tínhamos que trabalhar 4 línguas, além da nossa. Talvez até, dependendo de como víssemos o Paraguai, 5, porque no Paraguai é amplamente falada a língua guarani. Então, talvez tivéssemos mais do que isso. Línguas não são, a gramática, o vocabulário, não são resultado de ciência, são resultado de uso. Então, eu prefiro dizer que na educação nós temos a ciência e temos o conhecimento rigoroso. Nós temos que aprender com rigor as línguas, as literaturas. Parece que faz muita falta na escola um investimento maior em literatura, maior em leitura, e não precisa ser só de autores que escreveram originalmente em português. Nós não precisamos sempre lecionar, digamos, Machado de Assis e Eça de Queiroz, grandes autores, porém, que são e que merecem estar lá. Mas nós podemos também acrescentar Balzac, acrescentar Dostoiévski, Tolstói, acrescentar João dos Passos, acrescentar grandes autores de outras culturas, Dom Quixote, talvez. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Temos a ciência na educação, temos o conhecimento rigoroso e temos uma terceira família, que é a ética. A ética, onde está hoje? Em boa parte está nas declarações de direitos humanos. Não é fortuito que as 3 revoluções às quais eu aludi geraram, cada uma delas, uma declaração de direitos humanos. A Inglaterra, em 1688 e 89, quando depõe o último rei de lá que tentou ser despótico, Jaime II, ela aprova um Bill of Rights, uma declaração de direitos. Os Estados Unidos, quando votam sua Constituição, em 1783, 87, aliás, desculpe, quando eles votam a Constituição, ela é submetida à ratificação pelos 13 estados que então compõem aquele país nascente, e um dos lados políticos, dirigido por Thomas Jefferson, que depois seria presidente da República, diz: só ratificamos se acrescentarem a essa Constituição uma declaração de direitos, um Bill of Rights, que são as 10 primeiras emendas à Constituição americana, que incluem essas que a gente ouve na TV. Eu vou invocar a 5ª emenda, ou seja, não vou depor coisa que incrimine a mim mesmo. Ou defendo a 1ª emenda, a liberdade de expressão.
Então, essas questões todas aparecem ali, e a francesa vai mais longe, porque ela faz uma declaração dos direitos do homem, do cidadão, de pretensão universal, de aspiração universal. Não é a declaração dos direitos dos franceses, é a declaração dos direitos dos seres humanos. Isso, então, me parece que é o papel do conhecimento rigoroso. Vejam, esse conhecimento rigoroso na educação, a meu ver, compõe-se de três vertentes. Primeira, ciência. Como eu mencionei, a história, geografia, química, física, biologia, matemática, são ciências. Segundo, conhecimento rigoroso das línguas e literaturas. Não são ciências. O estudo sobre elas pode até ser científico, mas a gramática não é ciência. A gramática é uma prática que foi evoluindo, foi sendo, de certa forma, foi imposta, e que, bem como a semântica, o vocabulário. Então, nós temos palavras que usamos no Brasil que em Portugal não se usam, e vice-versa. Por exemplo, lendo eu um jornal português, outro dia, vi o verbo que eu nunca encontrei no Brasil, percepcionar. O tal governo percepcionou tal coisa. No Brasil é perceber. Agora, perceber em Portugal, além de ser perceber, também tem o sentido de não entendo. Eu não percebo, não entendo o que uma pessoa disse. Quer dizer que estamos certos, que os portugueses estão errados, que os portugueses estão certos, estamos errados? De forma alguma. Também, quando a gente viaja pelo Brasil, meu caso agora, que estou no Recife, a gente vê falares diferentes. Não quer dizer que um esteja certo ou outro errado. Na verdade, quer dizer, talvez, que todos estão certos. Mas a linguagem vai evoluindo, vai mudando. E o terceiro ponto que eu queria enfatizar, com o qual eu pretendo terminar, é a questão ética. A ética, hoje, em boa parte, a nossa ética pública está nas declarações de direitos. E as últimas décadas foram ricas em declarações de direitos. Não só a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelas Nações Unidas em 1948, mas também depois um grande número de declarações, direitos das crianças, direitos das mulheres, direito a uma moradia digna. Tudo isso foi sendo proclamado em conferências da ONU e foi estabelecendo princípios gerais de convivência. Vejam, a nossa Constituição Federal, tão criticada pela direita, ela tem isso. Vocês pegam o começo, artigo 3º da Constituição. O que a República Federativa do Brasil quer ser? Uma sociedade justa e solidária. Então, isso quer dizer que os constituintes, em 1988, decidiram que a sociedade nossa não pode ser injusta e não pode ser uma sociedade em que é cada um por si. Isso é um princípio constitucional. Vamos ao artigo 4º da Constituição, relações internacionais. No parágrafo único está: o Brasil vai militar pela criação de uma comunidade latino-americana de nações. Quer dizer, a participação do Brasil no Mercosul e em outros grupos supranacionais da América do Sul e Latina é um mandamento constitucional. Eu entendo dessa maneira que, se de repente um governo quisesse tirar o Brasil do Mercosul, ele teria que explicar muito bem isso. Teria que ser porque outros nossos aliados, nossos sócios, nossos colegas teriam cometido coisas muito erradas a ponto de prejudicarem seriamente o Brasil. Mas, não sendo isso, o governo não deveria ter a liberdade para, por exemplo, tirar o Brasil do Mercosul ou de outra organização que promova a integração latino-americana. E vejam, é latino-americana, não é do continente. Por América Latina, nós entendemos, não está muito correto, mas é como entendemos o continente, tirando os Estados Unidos, Canadá e talvez, na América do Norte, algumas ilhas de cultura muito inglesa, talvez Bahamas, Bermudas, não possam ser consideradas América Latina, e não são mesmo. Mas o Caribe, de modo geral, nós integramos na América Latina. Então, mesmo na América do Sul, temos 2 países que foram colonizados por não latinos, a Guiana ex-inglesa, hoje República da Guiana, e o Suriname, ex-Guiana holandesa, e nós colocamos todos no mesmo pacote. Mas, enfim, era isso. Eu acho muito importante o trabalho de todos vocês. O que eu quis foi mostrar como esse trabalho é essencial para a ciência e em que consiste a ciência. E uma última observação: hoje, sem ciência, você não tem desenvolvimento econômico. Então, voltando àquela questão, quais são os conhecimentos que melhoram o PIB? Muita gente acha que são as 3 ciências mais a matemática.
Pode ser, mas as humanas também têm um papel grande. Se você não tiver um tratamento bom das pessoas que trabalham na sua empresa, ela talvez não produza tanto, talvez não seja tão satisfatório ou o produto que você faz, do ponto de vista da sua qualidade, ou a própria quantidade. Mas eu agradeço a vocês e, enfim, acho que o Eduardo, se ele quiser falar, a gente ainda tem mais tempo, né? Mas isso cabe a Astrid decidir. Prazer estar com vocês, bom trabalho a todos. E bom senso, né? Em todos os sentidos da palavra, nos dois, às vezes. Muito obrigada, Renato. Muito bom. Nos iluminou um pouco sobre a história da ciência. Quero mencionar que temos entre 80 e 90 pessoas que nos estão vendo agora. E, bem-vindos a todos. Eu não posso ver quem são, mas se vocês têm perguntas, agora é o momento para pôr as suas perguntas no chat. Temos mais ou menos meia hora para algumas perguntas e respostas. E, vamos a começar a perguntar algo para Eduardo, que ter escutado a história do censo, depois de 150 anos de censos, com as mudanças que você ilustrou ao longo do tempo, Eduardo, você poderia pincelar um pouco quais são as mudanças que você vê para o futuro e como serão os censos do futuro? Muito obrigado, Astrid. Sim, uma coisa que eu ouvi desde que eu entrei no IBGE, e eu acho que tem a ver com essa tendência, mas eu acho que é mal refletida e, às vezes, é usada mais para desconstruir, porque a gente sabe, censo é caro, né? Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, desde que, quando eu entrei, toda a ação que foi tomada era, não, quer adaptar o corte, etc. E tem esse componente, porque ciência é caro mesmo. Então, uma tendência, mas que a gente tem que ver com cautela, quer dizer, ela é inexorável, mas o ritmo da aplicação dela deve ser visto com cautela, é uma tendência de uso cada vez maior de registros administrativos como parte do censo. Vamos dizer assim, o lado científico, né, já que nós estamos falando, embora a gente saiba também que na área de humanos, ciência não é neutra, sempre tem boas e más intenções por trás, é fato que com o Big Data e com os registros administrativos, parte da questão censitária, parcialmente, eu diria, por isso que eu falo que eu sou crítico, porque essa é uma tendência inexorável, mas às vezes ela é feita para desqualificar e para botar o caos no lugar. Então, parte dessa tendência é verdade. Quer dizer, a cada vez mais a gente terá uso de registro administrativo substituindo parte da coleta. Por outro lado, países heterogêneos como o Brasil, eu costumo usar o termo, a rede de coleta, o IBGE, tem 570 agências espalhadas no território brasileiro. Por causa das dificuldades de censo que nós estamos tendo aí, então nem resolvi, mas eu fiz uma bravata que eu acabei até pegando Covid no meio dessa coisa, e eu visitei 20 dos 27 estados e 70, mais ou menos 70 das 570 agências. Como eu sou diabético, sempre faço xixi, então esse é o lado humorístico, espalharam o boato que o presidente tinha mania de inspecionar banheiro nas agências, porque sempre que eu chegava, eu pedia para ir ao banheiro para fazer xixi por causa da diabetes. Mas o ponto todo é que eu
eu falava assim que, parafraseando o meu xará Eduardo Galeano, que as agências são as veias abertas do IBGE. Exatamente porque um país heterogêneo como o Brasil, e vai ser assim, pelo menos em grande parte desse século, não adianta. E olha que eu sou super advogado do Big Data. Eu trabalhava, depois que aposentei, no Departamento de Ciência da Computação da UFMG, como voluntário, né? E até escrevi um texto interno, que eu circulei internamente no IBGE, que eu chamei de IBGE 4.0. Um pouco de desafio, que nós não estamos na pedra lascada, mas temos muito ainda para evoluir nessa área dentro do IBGE. Então, essa é uma tendência, né, pelo que você falou, né? Mas, por outro lado, se o IBGE, e eu acho que existe esse risco tecnocrático, e tem a ver, talvez, com o que o Renato falou, do papel das humanidades vis-à-vis o papel da ciência. O IBGE hoje, se ele perder a rede de coleta, que é o que traz o que não está no registro oficial, em grande medida, vai ser um desastre para o país. E acaba o IBGE, porque o registro administrativo e a eletrônica sempre dá um retrato do mundo registrado, e às vezes com imprecisões de qualidade. A gente sabe que ninguém preenche formulário com a mesma atenção do que você responde um censo. Então, tem algumas bravatas, algumas generalidades tecnocráticas que a gente tem que tratar com muito cuidado. Mas eu acho que esse crescimento do Big Data é inevitável. Eu gostaria, o IBGE teve, eu não fui capaz de fazer essa exegese, o IBGE foi pioneiro nos anos 2000 em criar o censo longitudinal, que seria um censo contínuo, igual tem a PNAD contínuo. Esse projeto foi meio enterrado na transição de 2010, do governo Lula para o governo Dilma, por alguma razão que deve ter suas explicações, mas que eu acho que foi uma reversão, porque o IBGE era vanguarda nisso e deixou de ser vanguarda. E o censo contínuo permitiria que o censo mesmo fosse cada vez mais o questionário básico, que nós já vimos que está bem enxuto. E aí, no censo contínuo, a gente poderia fazer até mais perguntas que tem hoje, ou até mais do que tinha proposto, que foi a grande polêmica. Por quê? Porque você vai coletando, o censo contínuo nos Estados Unidos chama American Community Survey. É uma coisa que é igual ao vinho. Demora 5 anos para estabelecer, mas depois você passa a ter anualmente um censo como um retrato municipal do país. De novo, eu não quis. O desafio de fazer o censo era tão grande que eu não tive tempo de fazer essa arqueologia de por que o IBGE enterrou o censo contínuo, porque eu ainda acho que é uma boa ideia. Mas, enfim, essas coisas. Se eu fosse perder meu tempo fazendo isso, já está difícil fazer o censo, aí seria mais difícil ainda. E eu vim para o IBGE para fazer o censo. Mas eu acho que assim, o desafio é Big Data, talvez algo nessa direção de censo contínuo e uma combinação dessas duas. Obrigada, Eduardo. Temos uma pergunta do Roberto, da ABEP, e é para as duas palestrantes contestar. E também, essa pergunta expressa muito uma pergunta que eu também queria fazer. A pergunta de Roberto fica evidente pelas duas apresentações que existe concordância em relação à importância do conhecimento, principalmente da divulgação do conhecimento para a sociedade mais ampla. Quais seriam os caminhos para avançar ainda mais na comunicação científica? Agora, eu quero
também colocar a minha preocupação e bom, o Renato explicou a ciência cada vez mais específica. E quando falamos, por exemplo, agora da conferência em Egito, para poder engajar em esse debate sobre como enfrentar esquecimento climatológico, tem que ter bagagem científico substancial. Se as pessoas que não conhecem a ciência podem relatar sua experiência, mas as respostas, em grande parte, as políticas públicas se basam sobre ciência, que para a grande maioria das pessoas não é acessível. Agora, quero fazer ponte com a estadística. Eu trabalho no censo, por exemplo. Eu acho que a beleza de estatística é algo que é relativamente fácil de comunicar a grandes públicos. Claro, tem todo tipo de complicações, mas é comunicável, é utilizado para pessoas que não são cientistas, para entender melhor sua realidade. E quero pôr a pergunta a Renato primeiro, que podemos fazer para que a ciência está mais em serviço das pessoas que não são cientistas, de entender e atuar sobre os problemas de hoje? Bom, muito obrigado pela pergunta, um grande prazer ter questões aí. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, nós precisamos lidar com o fenômeno do negacionismo. Isso é algo que a gente não esperava, realmente a gente não imaginava. A gente imaginava que o desconhecimento da ciência fosse pura ignorância, não fosse uma militância. O que nós temos hoje é uma ignorância irrequieta. É gente que é vaidosa de ser ignorante, gente que se gaba da sua ignorância, que considera que ciência é apenas uma opinião, que acha que existe uma liberdade de expressão, cada um fala o que quiser. Ora, não é bem assim. Por exemplo, há pessoas que dizem, o professor fala o que quiser na sala de aula. Não, não é isso. Eu falo aquilo que tem sustentação. Eu não teria passado em concurso para professor, não teria chegado onde cheguei, se eu dissesse inverdades flagrantes. Claro, pode haver divergência, haverá gente defendendo com base em argumentos, com base em dados, interpretações diferentes dos fatos, mas sobre os fatos a gente deve ter o mínimo possível de divergência, porque nós podemos ir aprimorando a percepção. Aliás, a própria evolução da ciência, o próprio progresso da ciência, para usar o termo que está no nome da SBPC, o progresso da ciência não vai exatamente por refutações, ele vai mais por qualification, como se diz em inglês, mais por um trabalho que torna mais precisas, mais específicas as afirmações, e assim nós vamos tendo condições, por exemplo, de sair da proposição água ferve a 100 graus para água ferve a 100 graus em determinadas condições atmosféricas. Em outras condições atmosféricas será uma temperatura ligeiramente diferente. Nós não refutamos a primeira tese, não provamos que a água ferve a 98, a 110, 115 graus, ou que não existe fervura da água. O que nós fizemos foi qualificar. Ora, essa é a evolução normal da ciência. Quando você começa a ter gente sustentando que a Terra é plana, ou que parece piada, mas de fato há pessoas que acreditam nisso, a gente vê que é um problema muito grande. Que até um tempo atrás a gente diria, falta ampliar a escolaridade. A gente diria, gente que não passou pela escola. Quando nós vemos pessoas com diploma universitário sustentando barbaridades, como, por exemplo, a propósito da vacinação, a gente vê que é um problema profundo, que é o que eu chamei de militância da ignorância. Não é apenas a ignorância como um resto, um saldo negativo de algo que ainda não foi dominado pelas luzes do conhecimento. É gente que realmente defende a ignorância. Eu acho que esse é um fenômeno muito importante que vamos ter que enfrentar. Eu, pessoalmente, penso que a melhor estratégia seria a seguinte: ver o quanto a ciência melhora a vida das pessoas e mostrar às pessoas isso. Mostrar, então,
que se você hoje tem condições de tratar, por exemplo, um exemplo que o Drauzio Varela sempre dá, ou deu algumas vezes. Hoje você trata uma úlcera com remédio. 50 anos atrás você operava a pessoa. Então, a operação é sempre traumática, cara, é difícil. Agora, os remédios são muito mais leves. E essa é uma evolução normal da medicina, pela qual muitas intervenções que requeriam uma cirurgia são substituídas por um tratamento clínico, o que é muito mais barato, muito menos agressivo, tudo mais. Então, o que nós precisamos? Precisamos mostrar a quem, por exemplo, tem um carro e usa um GPS, o GPS só é possível porque a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana, o GPS não iria te transmitir nada, né? Então, eu penso que esse é um papel que a gente tem que travar. Aprofundando um pouco essa questão, entrando na questão do Roberto, da importância do conhecimento, do que deveria ser feito para melhorar o papel do conhecimento, não é apenas uma questão de dinheiro, de investimento, embora seja absolutamente necessário. E é muito correta a declaração do presidente eleito de que várias despesas estatais não são gastos, são investimentos. Farmácia Popular, Fome Zero, Bolsa Família, ampliação da educação, da pesquisa, tudo isso é importante. Mas eu queria chegar a um foco que, além da ampliação dos investimentos, é muito importante nós distinguirmos as áreas de conhecimento em que podemos ser protagonistas, líderes, e aquelas áreas em que temos de acompanhar. O Brasil não tem condições de ser protagonista em todas as áreas. Não temos condições, por exemplo, apesar de termos bons aceleradores de partículas na área de física, não temos condições de ter um que rivalize com o CERN, na fronteira franco-suíça, que tem quilômetros de extensão. O Brasil não tem algo assim, não vai ter dinheiro para ter isso. Então, nesse caso, nós temos, porém, que fazer pesquisa. Temos que mandar gente para o CERN, mandar gente para laboratórios internacionais, e isso é o mínimo que o Brasil tem que fazer em cada área. Isso também nós podemos fazer, porque somos um país grande. Se nós fôssemos um país pequeno, provavelmente não teríamos recursos para pesquisar em certas áreas. Hoje eu posso dizer, podemos pesquisar em todas as áreas, mas em algumas áreas vamos acompanhar uma liderança de pesquisa estrangeira, em outras áreas vamos tentar nós mesmos ter a liderança, como conseguimos, criando muitas variedades de café que antes não existiam, a mesma coisa com a soja mais recentemente, e penso que será importante a gente reavaliar a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, aprovada em 2016, para ver o que não foi aplicado, e basicamente esses projetos, desde o Plano Nacional de Educação, que é de 2014, eles foram atropelados pelo impeachment, depois pela eleição do presidente hoje em final de mandato, e dessa maneira, esse atropelamento faz que a gente precise hoje simplesmente fazer o que deveria ter sido feito desde 2014, talvez, no caso do Plano Nacional de Educação. Mas nós temos que eleger quais são os assuntos em que podemos ser líderes. E não pensar só em assuntos relacionados à nossa natureza. Quer dizer, é claro que o conhecimento dos nossos biomas, sobretudo amazônico, é uma prioridade nossa, inclusive ética. O respeito às populações que manejam a floresta é também algo fundamental. Adquirir o conhecimento deles e socializá-lo também é muito importante. Mas, fora isso, nós não devemos ficar numa pauta apenas da nossa natureza. Nós devemos pensar que pautas outras a gente pode fazer e em condições de liderança. Seria isso que eu diria. Viu? Eu não sei se o Eduardo vai poder responder, mas eu só queria fazer uma pergunta para ele. Eu li faz um tempo, é quase com uma curiosidade, que na Argentina o recenseamento é feito num dia só, que as pessoas não podem sair de casa, e aí os recenseadores vão e terminam tudo num dia só. Você poderia esclarecer e dizer por que no Brasil não se faz isso? E me parece um sistema muito bom. Rápido né? Mas também prático, num certo sentido. Com curiosidade, viu? Você responde se quiser. Tá? Então, muito obrigado pelo convite e pela atenção. Eduardo, várias perguntas para você. Bom, eu vou começar no reverso, né? Porque existe, assim, eles falam em espanhol, população de hecho, e existem dois tipos de censo, o censo com população de fato
que é esse que você tem que fazer naquele dia, é um retrato instantâneo, e tem a questão da população de direito, que é o que o IBGE faz, que você tem um período de referência, que é a noite de 31 de julho para 1º de agosto, esse é o período de referência. Então, nós estamos atrasados no censo, por exemplo, por causa daquele problema de recrutamento que eu falei, mas a população, como é de direito, não é de étio, tem um problema de qualidade que a memória, a qualidade, quanto mais tempo passa, a memória fica problemática. Mas são duas tradições. O IBGE, tradicionalmente, sempre fez... Eu diria que eu posso estar enganado aqui, mas que o Brasil nunca fez população de fato, sempre foi de direito. O censo moderno, que é o de 40, feito com Mortara, é uma referência para isso. Uma das razões são as dimensões continentais do Brasil e a dificuldade operacional. Deus sabe o que eu passei e ainda estou passando para negociar gasolina e voo, pagando, às vezes tentando escambo, para a gente ir na reserva Yanomami, até desastre. O piloto foi herói, foi a única pessoa que morreu, mas nós tivemos, inclusive, um desastre de avião, uma recenseadora indo de carona num avião para uma reserva indígena. Então, assim, o Brasil é muito complexo nesse sentido. Seria legal, seria ideal, muita metáfora que eu tive e usei até como modelo no censo, mesmo na pandemia, né? TSE está em jogo, mas as eleições, tanto a eleição passada municipal como essa, o desafio operacional das eleições parece com isso que você falou, Renato. É uma população de fato, você tem um dia para votar. E é bacana, só que é viável, seria ideal, porque a gente fica livre do pepino. Mas só que a questão operacional, a heterogeneidade, aí eu volto naquele negócio que eu falei das veias abertas do IBGE. O espraiamento no território é complexo demais. Eu diria que quase que virei religioso, que como cientista era mais para o lado do agnóstico. Tamanho é o desafio de uma operação censitária, assim, em termos de logística mesmo, né? Eu sempre fui acadêmico, nunca fui gestor, mas o IBGE é uma escola de logística. Assim, os IBGeanos, tem esse termo, IBGeano, os IBGeanos são orgulhosos. Primeira coisa que eu tive, que num terreno contencioso, num governo contencioso, eu ter coragem de sair, eu acho que isso, eu tenho a consciência tranquila, eu ter coragem de sair da Torre de Marfim e enfrentar o IBGeano olho no olho. O IBGeano, ele é, assim, cioso dos seus, não só direitos, mas com compromissos. Então, eu concordo, vamos dizer assim, eu adoraria que a gente fizesse o de étio, mas o Brasil é complexo demais e teria grande chance de fracasso. Porque uma coisa que as pessoas, os demógrafos entendem mais, é que as pessoas têm dificuldade, é o seguinte, por isso que a questão do tamanho do questionário, e por isso que eu falei do censo contínuo, que resolveria isso, porque para a política pública mesmo, a coisa que mais faz falta, isso o demógrafo entende bem, é a cobertura. A gente tem que ter um denominador, quer saber quantos somos, para saber quantos por cento foram atingidos com vacinação, com frequência escolar. Quer dizer, sem um denominador, a gente não tem como avaliar nada. Então, essa assim, eu como demógrafo, assim, às vezes parece até simplista, mas é tudo menos obscurantismo, é a importância do denominador
para o planejamento da política pública. Esse é o grande desafio. Porque eu, por exemplo, até hoje eu queria pegar o dado da primeira dose de vacinas para medir a cobertura real. Tudo que a gente discute sobre cobertura aí é ficção, porque a gente discute cobertura em cima de uma estimativa. A gente precisaria da população real ancorada num censo para ter uma avaliação da cobertura. E assim por diante. Então, por exemplo, a população de fato, concluindo, seria fantástico. Acontece que ele acaba de dar mais certo em países menores, né? O Paraguai, o Simar, que é meu diretor de coordenador do censo, o Paraguai fez essa semana o dia da população de fato, e o Simar foi lá observar. Só que o Paraguai, não sei os números aqui de cor, que todo mundo acha que demógrafo é um almanaque. A gente não sabe tudo de cor, não é para saber. Mas o Paraguai, com certeza, é menor que Minas Gerais. Então, e Minas Gerais seria extremamente complexo se eu fizesse população de fato em Minas Gerais. Então, tem essas idiosincrasias, vamos dizer assim. Agora, na coisa da difusão, só para completar, tem 2 pontos. O Roberto falou, eu acho que o Renato foi preciso nisso, quando a coisa da narrativa versus os fatos. Eu, por exemplo, aprendi, por sorte, eu vivi num momento que a gente tinha aquela rebelião contra a ditadura, se as sociais é neutro ou não, então eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas, no caso de um órgão tipo o IBGE, por isso que essa coisa da linha do tempo me agrada. O que eu quero é empoderar todas as narrativas, mas que sejam em fatos, para não virar negacionismo. Os fatos não podem ser negociáveis. A credibilidade dos fatos é o nosso compromisso. Agora, fato é suficiente? Óbvio que não. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. O fato é a matéria-prima para a visão interesseira de cada grupo. Principalmente, sobretudo, nas ciências humanas e sociais. Então, eu acho que o meu papel no IBGE tem sido... Há uma tensão que, às vezes, o IBGEano quer ser analista, e eu acho legítimo. Mas, sobretudo, a função principal do IBGE é prover fatos. Tudo bem, a gente faz análise também, mas jamais formular política, etc., porque nós somos um órgão de estatística. A gente tem que prover os agentes societários a se empoderarem com os fatos. Então, esse é o meu princípio, e a ideia de botar isso no ensino médio é exatamente acabar com esse debate assim, de obscurantista, em meio até terraplanista, em alguns casos, mas mesmo em geral. Eu falo, olha, se você aprendeu a entender os fatos, trace as suas conclusões desde o ensino médio. Aprenda a ler número, gere as suas tabelas e conclua o seu empoderamento. Assim é que eu vejo a coisa. No caso do censo, que o Irineu falou também, nós estamos caminhando para isso até numa consequência não intencional, que tem tudo a ver com a história da demografia. Faz parte do controle de qualidade do censo a gente avaliar se a pirâmide etária está boa, se a escolaridade foi bem captada. O IBGE tem essa tradição, sempre fez isso, e era até assim, quem esteve na direção disso era uma bepiana, a Alicia Berkovich, que é uma argentina brasileira. E o que aconteceu? Chegou nesse censo, eu falei assim, vamos pegar o cérebro da Alicia e botar isso num acompanhamento em tempo real. Que ela fazia isso em tempo real na unha. Só que o tempo real na unha, às vezes tem a defasagem de 15 dias, um mês, e o feedback é complicado. Então, nós criamos, com esse negócio de tempo real, o que eu chamei de, eu gosto de dar apelido para coisas, de reloginhos da Alicia. Eu pensei em reloginho, aquele reloginho que o piloto de avião tem no cockpit, para não se perder na navegação.
Então, nós fizemos esses reloginhos da Alice em tempo real num dashboard. E a gente tem usado isso para controle de qualidade do censo. Então, o Ironeu perguntou aqui de divulgação. Por enquanto, esse dashboard é mais privado nosso, porque é usado para operação. Mas a ideia é que, terminando o censo, a gente vai disponibilizar esse dashboard para que o próprio analista, quer dizer, cada vez mais, fazer aquela análise de elevador e relatório é uma coisa antiga. Eu sempre admirei os médicos, que eu escrevo muito e falo muito, isso está bem claro aí, o poder de síntese, assim, num jornal de medicina, em 3 páginas, mesmo em epidemiologia, né, não tem o bullshit teórico. E eu sou o rei do bullshit teórico. Então, é o seguinte, se você tem uma tabela que descreve os fatos, não faz sentido você fazer a análise de elevador daquela tabela. A tabela já está lá e ela já é comunicativa em si mesma. Eu acho meio radical. Eu acho que um blá, blá, blá dá um charme para a coisa. Mas tem um limite. Então, nessa coisa da difusão por censo, a nossa ideia é empoderar o usuário e reduzir cada vez mais a análise descritiva e disponibilizar o mais rápido possível os dados para quem interessa, que são a imprensa, os grupos organizados e a comunidade científica. Então, o nosso objetivo com a difusão é reduzir menos relatório, menos blá, 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 e mais disponibilidade para os dados. Obrigada, Ed. Vamos a... aqui tem uma pergunta que toca tanto sobre ciência e ética no aspecto de confidencialidade. É para Eduardo. José Astrid, Marcos. me perdoa um instantinho só, Astrid, Eduardo, mas eu tenho um compromisso agora, começando 12h30, então vou ter que deixar vocês, viu? Gente, foi um grande prazer estar aqui e muito sucesso. Espero que o censo dê um retrato bonito do país, né? Tomara, tomara. Trabalho, pelo menos dos desafios. sucesso, um bom futuro para todos nós. Um abraço, então, dá licença. Então, Eduardo, vamos a seguir com a última pergunta do José Marcos, que é para você. Uma das grandes inovações do censo 2022 será a possibilidade de localização dos domicílios. Essa informação estratégica poderá ser disponibilizada aos pesquisadores sem romper a questão de sigilo. Eu entendo que isso é confidencialidade, não é? Exatamente. Você quer dizer algo sobre isso? Sim, sim. Não, nós não vamos disponibilizar as coordenadas com os dados substantivos do censo, que aí sim a gente caberia em sigilo, né? O sigilo é a cláusula pétrea do censo. O que sim faremos é que, e foi uma coisa que foi uma inovação do censo 2010, mas infelizmente não ficou bem atualizado, e isso prejudicou a operação hoje, é o CNEF, que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. Então, a gente espera que a gente não repita esse erro, que a gente atualize o CNEF com o censo, e que isso é que permite a amostra mestra e permite vários clientes da sociedade a usar. É um produto colateral do censo muito importante. E nesse CNEF, aí sim nós teremos as coordenadas. Então, isso seria uma externalidade positiva muito grande para a sociedade, mas não na disponibilização da coordenada com a estatística, porque aí a gente estaria, o Zé Marcos tem toda a razão, a gente estaria violando o sigilo. Tá bem? Muito obrigada. Bom, E Astrid, só um minuto, a Luciene, que é a ibegiana e é a bepiana, comentou que ela acha que antes de 60 você tinha a população residente e a população presente. E também, então, teria de fato. Mas mesmo que tivesse a presente, aí eu não sei se tinha essa coisa da sincronia, aí eu vou ter que estudar
não sou capaz de dizer, mas agradeço o comentário aí Vi esse comentário. Bom, vamos a encerrar. Obrigada, audiência, por estar conosco. Foi um prazer coordenar uma mesa tão especial. Já que estamos no final do encontro, espero que todos e todas tenham tido uma excelente semana de trabalho. E obrigada, Eduardo, obrigada também, Renato, e até a próxima. Obrigada. Tchau, um abraço a todos e parabéns pelo evento.